Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelos mistérios da biologia e da botânica. Sabe aquele papo de que uma taça de vinho tinto faz bem para a saúde? Pois é, por trás disso existe um mecanismo de defesa das plantas super poderoso e que fica ali escondidinho. É uma substância que virou o centro das atenções de cientistas e entusiastas da longevidade no mundo todo. Então, bora decodificar o que a ciência real tem a dizer sobre isso e separar o que é biologia pura do que é pura especulação. Para começar, pensa comigo. Será que aquela desculpa milenar de tomar uma tacinha de vinho para proteger o coração tem mesmo algum peso científico? A gente ouve muito falar do famoso paradoxo francês, né? Aquela observação de que algumas populações comem muita gordura, mas como também tomam vinho tinto, acabam tendo menos problemas cardiovasculares. Mas o que exatamente tem na uva que consegue dialogar com as nossas células e, quem sabe, até atrasar o nosso relógio biológico? Bom, a resposta inteira está numa única e complexa molécula. Certo, vamos mergulhar fundo nisso e entender o que de fato é essa substância. Botanicamente falando, o resveratrol é uma fitoalexina. Ele é um polifenol que a planta produz, mas não conta tudo tranquilo não. Ele surge em situações de estresse extremo. Imagina uma uva negra sendo bombardeada por raios UV do sol, atacada por fungos ou exposta a pesticidas. Ela entra num estado de estresse oxidativo severo. E para sobreviver a isso, a própria uva cria esse composto na casca e um pouquinho nas sementes, servindo como um verdadeiro escudo protetor. É, literalmente, o mecanismo de sobrevivência e defesa da natureza em ação. Entrando agora na nossa primeira sessão, como o resveratrol funciona na prática. O ponto crucial aqui é um fenômeno biológico lindíssimo chamado xenohormese. Basicamente, isso significa que a luta pela sobrevivência e o estresse enfrentado pela planta geram compostos que, quando a gente ingere, ativam os nossos próprios genes de sobrevivência e longevidade. Pensa assim, a uva passa por um trauma ambiental e cria o resveratrol. Daí, quando ele entra no nosso corpo, ele soa uma espécie de alarme do bem, sabe? Ele acorda enzimas cruciais, como as sirtuínas, que são famosíssimas por regular a longevidade das nossas células e até ajudar a consertar o nosso DNA. Isso ilustra brilhantemente o que a literatura científica real nos mostra, com análises focadas nas propriedades anti-envelhecimento da molécula. Os cientistas descrevem o resveratrol quase como um imortalizador celular. Ele protege o tecido do cérebro, ajuda na reparação dentro da célula e bate de frente com os radicais livres. É como se ele desse um tempo extra para as células conseguirem consertar o próprio DNA, evitando aquela morte celular precoce causada pela oxidação. E o jeito que isso acontece no nosso corpo é fascinante. O resveratrol tem uma capacidade antioxidante dupla. Primeiro, ele vai lá e ataca os radicais livres de forma direta. Mas o segundo passo é a verdadeira sacada de mestre. Ele ativa uma proteína bem específica chamada NRF2. Essa proteína é o pontapé inicial que viaja até o fígado e dá o comando para uma produção em massa de glutationa, que é simplesmente o antioxidante mestre do nosso corpo. Ou seja, ele não só faz a faxina da sujeira celular, mas ensina o seu fígado a ligar o seu próprio sistema superpotente de desintoxicação. Genial, né? Vamos passar para a seção 2, os benefícios científicos comprovados dessa interação celular. Falando de saúde cardiovascular, os dados são de cair o queixo. O colesterol LDL, o famoso colesterol ruim, só vira um problema de verdade quando sofre oxidação, o que frequentemente acontece quando ele se junta com o cobre no nosso sangue. E adivinha? O resveratrol se liga a esse cobre e impede que ele oxide o LDL, evitando que aquelas placas de gordura se formem. Além de tudo isso, ele freia uma enzima chamada elastase, que destrói a elasticidade das nossas artérias. Então, os vasos continuam super flexíveis. E no cérebro, a história é tão incrível quanto. Ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica e ajuda a bloquear a formação das placas beta-amiloides, que são os principais marcadores da doença de Alzheimer. E quando a gente olha para a parte metabólica, especificamente a diabetes tipo 2, os dados clínicos formam um quadro muito revelador. Diversos estudos demonstraram que suplementar de forma consistente, na casa de 500 mg por dia ao longo de várias semanas, causa um impacto enorme. A gente vê uma queda bem clara na glicose plasmática em jejum e nos níveis de hemoglobina glicada, além de uma baita melhora na sensibilidade à insulina. Ele diminui marcadores de inflamação e melhora muito a forma como o corpo lida com os açúcares. É uma ferramenta promissora demais para o controle da glicemia. Olha, já que a gente está mergulhando nessa ciência tão valiosa, cheia de dados para a saúde de todo mundo, eu queria fazer um pedido rápido. Se você está curtindo essa explicação e achando as informações úteis, por favor, tira um segundinho para curtir e compartilhar este vídeo.
Isso dá uma força gigantesca para a gente continuar trazendo informação estruturada e precisa sobre saúde e longevidade para ainda mais pessoas que precisam desse conhecimento. O que nos leva à nossa terceira sessão, que é super importante na hora da compra. A verdadeira guerra dos rótulos. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é a diferença geométrica das moléculas, a tal da isomeria. A gente tem o transresveratrol e o cisresveratrol. O trans é a versão estável e biologicamente ativa. Pensa nele como a chave certa que encaixa direitinho nas fechaduras do nosso corpo, como as enzimas sirtuínas que a gente comentou. Já o cisresveratrol, bom, ele é super instável e quase não tem atividade biológica. Atua quase como um placebo inócuo. Se você pega um rótulo que diz apenas resveratrol e não especifica que é a forma trans, as chances de você estar pagando por uma chave torta que não abre porta celular nenhuma são gigantescas. Então, para navegar nesse mercado lotado de suplementos, a gente tem que ler rótulo com um olho de cientista. A regra de ouro? Pureza. O que entrega resultado de verdade é o grau farmacêutico de 98 a 99% de pureza do tipo trans. Foge daqueles extratos padronizados a 50%, porque metade daquela cápsula vai ser um monte de compostos aleatórios da planta que podem acabar atrapalhando a absorção. E um detalhe muito curioso, a melhor fonte desse cara purificado quase nunca vem da uva, sabia? Vem de uma planta chamada Polygonum cuspidatum, também conhecida como Renoué do Japão. Ah, e um alerta super importante, ignore as promessas baseadas em semente de uva. O resveratrol é um escudo contra o sol, logo ele fica na casca da uva negra e não na semente. E agora, a nossa quarta sessão, as contraindicações e os cuidados essenciais. Tem um mito bem perigoso no mundo da saúde de que quanto mais, melhor. Com o resveratrol, isso é completamente falso. A eficácia dele depende totalmente da dose. Doses controladas, ali na casa dos 500 mg, são ótimas, protetoras e antioxidantes. Mas doses extremas viram o jogo de forma paradoxal e se tornam pró-oxidantes, acelerando o dano celular. E ainda mais preocupante, a ciência mostra que o uso crônico em doses altíssimas sobrecarrega as vias de desintoxicação e pode levar à nefrotoxicidade, causando danos severos aos rins. As contraindicações aqui são diretas e sem exceções. Teve um estudo importantíssimo feito pelo Dr. Kevin Grove no Oregon com macacas grávidas que acendeu um alerta vermelho. Embora o fluxo de sangue na placenta tenha melhorado, o suplemento prejudicou bastante o desenvolvimento do pâncreas dos fetos. Então, gestantes ou mulheres tentando engravidar devem passar longe disso, absolutamente. Além disso, como ele tem um efeito que inibe plaquetas, você precisa parar de tomar 2 semanas antes de qualquer cirurgia para evitar hemorragias. E, por fim, devido a possíveis efeitos estrogênicos, quem tem condições sensíveis a hormônios, tipo endometriose ou certos tumores, também deve evitar a molécula. Justamente por causa de todo esse poder biológico, a gente reforça firmemente que essa explicação tem caráter estritamente informativo e não substitui de forma alguma uma avaliação médica profissional. É fundamental conversar com o seu médico ou nutricionista, analisar seus exames e entender o seu contexto biológico antes de começar a tomar qualquer coisa. Agora, para quem já tem a liberação do profissional e está procurando um produto de alta qualidade com base nessa ciência toda que a gente discutiu, vale lembrar que a gente deixou um link super seguro aqui na descrição do vídeo para quem deseja adquirir o transresveratrol adequado. E assim a gente fecha a nossa jornada celular de hoje. A gente viu como a simples luta de uma uva para sobreviver na natureza nos entrega uma das moléculas mais incríveis para a nossa defesa cardiovascular, neurológica e metabólica. Mas também ficou claro que a ciência exige precisão, né? Tem que ser a molécula certa, na dose exata e com respeito absoluto às contraindicações do seu corpo. A longevidade real não cai do céu em pílulas mágicas. Ela vem da informação aplicada com sabedoria. Fica então a provocação final. Para além de todo esse hype, será que nós já estamos prontos para assumir o controle da nossa longevidade celular de maneira informada e com a responsabilidade que ela exige? Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima análise.